Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Esse é um texto muito conhecido, é uma passagem muito conhecida de todos nós, né, da Bíblia, e todos nós entendemos a grande comissão, todos nós entendemos o ide de Cristo como um dos mandamentos, e não como um mandamento simples, mas como um mandamento fundamental para todos nós que somos cristãos. Mas é um mandamento não só para aqueles que têm uma vocação transcultural, não só para aqueles que têm um chamado pastoral, mas é um mandamento para todos nós que somos cristãos. Afinal de contas, todos nós precisamos viver integralmente essa missão, ensinando aquilo que ouvimos, discipulando, dando testemunho, acima de tudo fazendo tudo para a glória de Deus e refletindo a sua glória também na nossa vida, o que nem sempre é tão simples. 1 Coríntios 10:31 diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. E por que a escola não seria um lugar para a gente fazer missões também? Se a gente for pensar no ambiente escolar, a gente pode ver ali um grande desafio. Um grande desafio não só para os coordenadores e para os professores, mas um grande desafio também para os alunos, para os estudantes que estão ali todos os dias. Independente dessa escola ser confessional ou não, né? Independente do que os alunos aprendem nessa escola, ou a própria escola e a universidade, são ambientes de muita influência. A partir da infância, claro, a partir da primeira infância, desde que a criança entra na escola, ela já sofre uma carga de influência, mas mais principalmente se a gente for pensar, durante a adolescência, durante a juventude, os alunos são verdadeiramente bombardeados com todo tipo de informação. Então, lá eles recebem informações que não têm nenhuma relação com aquilo que eles aprendem, muitas vezes em casa e na igreja, recebem teorias que negam a palavra de Deus, aprendem teorias que contestam a existência de Deus e que muitas vezes no convívio com os colegas de classe, muitas vezes até com alguns professores, situações que ridicularizam os conceitos cristãos. Quantas vezes a gente não vê jovens cristãos sofrendo bullying porque defendem valores que são muito caros para nós, como por exemplo a pureza, como por exemplo a virgindade, enfim, tem uma série de fatores, tem uma série de ensinamentos que nós trazemos desde muito cedo no nosso coração e que fazem parte da palavra de Deus e que cada vez mais são ridicularizados na sociedade. A gente é cada vez mais estranho por seguir a palavra de Deus, infelizmente. Nós somos considerados cada vez mais estranhos por seguir a palavra de Deus. Isso no ambiente escolar, no ambiente da universidade, é muito comum. Então, é cada vez mais desafiador para os nossos jovens se manterem firmes nesse ambiente escolar. Nesse ponto, a gente precisa lembrar de Provérbios 22:6. Todo mundo sabe esse versículo de cor com toda certeza, principalmente aqueles que são pais, aqueles que são avós. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Quantas vezes a gente já não recitou esse versículo, não é verdade? É fundamental a gente saber que o ensino começa em casa, começa na infância. Esse versículo deixa muito clara a condição dos pais, deixa muito clara a obrigação dos pais, deixa muito clara a missão dos pais. A gente precisa estar atento aos nossos exemplos, ao que nós ensinamos aos nossos filhos, não só pelas nossas palavras, mas principalmente pelas nossas ações. Quantas vezes a gente fala uma coisa e faz outra em casa, né? Nós precisamos estar atentos àquilo que nós fazemos, nós precisamos estar atentos aos nossos exemplos, nós precisamos formar os nossos filhos desde a primeira infância, a gente precisa dar exemplos desde a primeira infância. E isso, com certeza, não vai só fazer deles jovens mais resolutos, quando confrontados pelas filosofias que contestam o cristianismo, mas também vai dar a eles, com toda a certeza, de que Cristo é o caminho e que essa certeza precisa ser compartilhada em todos os ambientes. Existem diversos motivos pelos quais vale a pena fazer missões e os nossos filhos e filhas precisam também conhecer cada um deles desde cedo, para que eles possam compreender o que eles devem fazer já desde muito cedo. Aquilo que a gente precisa fazer também no nosso ambiente de trabalho, aquilo que a gente precisa fazer também na nossa família, os nossos filhos também precisam fazer no ambiente escolar. E eu queria compartilhar com vocês as respostas de alguns missionários que participaram de uma pesquisa que foi realizada por uma agência internacional. Essa pesquisa dessa agência de missões internacional perguntou exatamente isso. Por que vale a pena fazer missões? Por que fazer missões? São lições que valem para nós, são lições que valem também para os nossos filhos, são lições que valem ser passadas para os nossos filhos. Primeiro, fazer missões vale a pena pelas vidas, vale a pena pelo que aprendemos. É o princípio da vida que nós vemos em Cristo. Vale a pena
também porque nós estamos perto das pessoas que são descritas lá em Tiago, capítulo 2, versículo 5. Ele diz assim: ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam. Então vale a pena, porque tem a capacidade de nos trazer mais perto de Cristo e porque a vida passa a ter sentido, passa a ter significado, passa a ter propósito. Isso a partir de nós mesmos, né? A partir da nossa vida. A nossa vida passa a ter sentido, significado e propósito quando nós entendemos o que Cristo fez por nós. Segunda resposta desses missionários é que todos os cristãos são missionários. Claro, né? Como nós já dissemos, ser missionário é a função de todos nós, é a função de todos os cristãos, cada um na sua área de atuação. Missionário plantador de igreja, por exemplo, é tão importante quanto missionário pedreiro, ou médico, ou vendedor, ou jornalista, ou pastor, ou engenheiro, em meio às suas comunidades, não importa. Todos nós estamos amparados pelo comando de Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Muitas vezes a gente pensa que missões precisam ser feitas só pelos missionários que estão em campo, os missionários que estão do outro lado do mundo, os missionários que saem em viagens, os missionários que estão à frente de púlpitos. Não, a missão é para todos nós. A missão precisa ser feita por todos nós. E nós temos que ter esse compromisso missionário conosco, e nós temos que ter esse compromisso missionário com os nossos filhos e com as nossas famílias, e com o ambiente onde nós trabalhamos. E nós precisamos ser exemplo de missões. Muito difícil a gente querer mostrar aos nossos filhos uma coisa que a gente não faz. E aí, quando ele chegar na escola, a situação vai ficar muito mais complicada, claro. Se ele não vê a gente reagindo e pregando o evangelho, se ele não vê a gente dando exemplo no mundo, se ele não vê a gente dando exemplo no nosso ambiente de trabalho, como é que ele vai dar exemplo na escola? Ou como é que ele vai buscar exemplos na escola? Outra resposta: ser missionário é o mínimo que nós podemos fazer. E aí vale uma reflexão muito forte para nós. Cristo morreu por nós na cruz. Cristo nos alcançou com a sua graça de maneira absolutamente merecida. Ele pagou o preço dos nossos pecados. E o mínimo que a gente pode fazer é levar a palavra. Aliás, fazer missões, levar a palavra, é algo que frutifica em nós. É impossível a gente não pregar o evangelho. A palavra de Deus diz lá em Mateus 12:34, que a boca fala do que está cheio o coração. Quando acontece alguma coisa de bom, né, na nossa vida, quando a gente tem uma boa notícia, quando a gente tem uma conquista, quando alguém que nós amamos vive uma situação de felicidade, imediatamente a gente vai compartilhar, né? E hoje que a gente tem as redes sociais, a gente compartilha inclusive e principalmente pelas redes sociais. As nossas redes sociais estão cheias de compartilhamentos de boas notícias. E quantas vezes a gente deixa de compartilhar a melhor notícia de todas, que é a pregação em Cristo Jesus, né? A gente não pode deixar de falar da maravilhosa graça do Evangelho e da salvação em Cristo, se isso verdadeiramente está em nós. Se o nosso coração está verdadeiramente cheio da palavra de Deus, e se o nosso coração está verdadeiramente cheio do propósito missionário. Então a gente precisa ter isso no nosso coração cada dia mais. Outra resposta foi dada pelos missionários nessa pesquisa é que vale a pena a gente fazer missões porque vale a pena ser obediente. Provérbios 19:21 diz assim: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Fazer missões é um ato de obediência, né? É uma resposta àquilo que Jesus nos ensinou e que está registrado no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15, Jesus diz assim: se vocês me amarem verdadeiramente, vocês guardarão os meus mandamentos. E um dos mandamentos de Cristo é exatamente o ide. Aliás, a gente pode dizer que talvez um dos seus últimos, ou talvez o último mandamento, antes de subir ao céu, Jesus falou exatamente isso: ide e pregai o evangelho a todas as nações. Então, quando obedecemos esse mandamento no nosso dia a dia, nós conseguimos entender a ação de Deus na nossa vida. Nós vemos algo que é muito diferente dos padrões do mundo, onde quer que estejamos. E aí, é claro, vale também o ambiente escolar, com toda certeza. Sexta resposta mais comum dos missionários é que nós temos uma missão e nós precisamos cumprir essa missão. Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus mostra para a gente a missão que ele mesmo veio fazer. Ele veio pregar as boas novas aos pobres, ele veio proclamar a liberdade aos presos, ele veio libertar os oprimidos. Se a gente pensar no ministério de Jesus, a gente consegue facilmente ver um tripé que nos mostra que Jesus veio para curar, Jesus veio para pregar o evangelho e Jesus veio para ensinar. Parte dessa missão também precisa fazer parte da nossa vida. Nós precisamos ensinar, nós precisamos pregar o evangelho.
ainda que nós não tenhamos o dom da cura. Fazer missão é ter um objetivo, é entender a voz de Deus e fazer exatamente aquilo que Ele nos ordenou para estabelecer o seu reino na terra. Em sétimo lugar, fazer missão é estar em harmonia com Deus. Ser missionário é levar uma mensagem, e dá para fazer isso de inúmeras maneiras para inúmeras pessoas. É por isso que quando a gente faz missões, a gente obedece uma ordem de Deus. E obedecer a ordem de Deus é estar em harmonia com Deus. É muito difícil para a gente imaginar que nós podemos amar o nosso próximo se nós não amamos a Deus. É muito difícil a gente imaginar a nossa relação horizontal com o nosso próximo se a nossa relação vertical com Deus está comprometida. E se nós não fazemos missões, se nós não propagamos a palavra de Deus, nós estamos nos afastando do mandamento do Senhor. E nós temos que buscar ao Senhor todos os dias em oração, temos que buscar ao Senhor todos os dias em estudo da sua palavra, precisamos conhecer a sua palavra cada vez mais profundamente, mas muito mais do que o conhecimento intelectual, nós temos que viver a palavra de Deus. E muito mais do que só viver a palavra de Deus para nós mesmos, nós precisamos compartilhar a palavra, e essa é a missão. E nós precisamos compartilhar a palavra com os nossos filhos. Nossos filhos precisam aprender essa lição com a gente. Nossos filhos precisam chegar com essa missão muito clara para eles quando eles estiverem no ambiente escolar. Porque é isso, o ambiente escolar é um grande campo missionário. É um grande campo missionário para os nossos filhos e é um grande campo missionário para quem tem a oportunidade de estar nesse campo missionário trabalhando. Quantos dos nossos irmãos não estão fazendo parte de corpos docentes das escolas? Quantos não são professores? Quantos não trabalham na serventoria? Quantos não trabalham diretamente com as crianças? Quantos não realizam uma série de funções nas escolas? E estão em contato diretamente, podem pregar o Evangelho e podem mostrar a glória de Deus nas suas vidas a partir daquilo que eles vêm vivendo, a partir do seu exemplo. Então, esses grandes campos, esses dois aspectos desse grande campo missionário, que são as escolas e as universidades, é que vão ser tratados aqui no Você é um Missionário de hoje, que está só começando. Então eu convido você a ficar com a gente, convido você a acompanhar o nosso programa de hoje, porque nós vamos ter muita coisa para conversar com toda certeza. Seja muito bem-vindo. Você é um Missionário, está começando agora, a gente vai para um intervalo rápido e daqui a pouquinho a gente já vai estar conversando com a Márcia Regis. Fique com a gente aqui. Meu nome é Gessé, sou diácono dessa igreja, né? Essa é minha esposa Marisa, tá? Somos casados já há 40 anos, somos salvos por Jesus Cristo já há um bom tempo, somos dizimistas fiéis com a graça de Deus, porque Deus é fiel e Ele sendo fiel, porque nós não sermos fiéis também no nosso dízimo, nas nossas ofertas. Então, nós sempre fomos dizimistas e graças a Deus, Deus nunca deixou passar nenhuma necessidade, sempre nos amparou. Viemos para essa igreja também com esse mesma ideia, com esse mesmo propósito de continuar servindo ao Senhor com os nossos bens, né? E entregar a Ele aquilo que Ele nos entregou primeiro, que são os nossos sustentos, e nós devolvemos ao Senhor aquilo que Ele nos dá, porque o dízimo não é nosso, é o Senhor. Por isso eu acho que todo salvo por Jesus Cristo tem que ser dizimista fiel e ser realmente fiel a Deus em tudo o que Ele faz. Nós passamos por lutas, né, na vida, né, e mesmo assim nas lutas, né, nós continuamos sendo fiel e Deus realmente nos abençoou com isso. Deus é fiel conosco, então somos fiéis também para com Deus. E nós fazemos parte do povo de Deus 100% fiel. Tem novidade para você no YouTube. Inscreva-se no canal do Reverendo Arival Dias Casimiro e receba diariamente mensagens de fé e encorajamento. Além das pregações, você vai ter acesso às devocionais, meditando nas promessas e outros conteúdos criados exclusivamente para esta plataforma. Acesse youtube.com/Arival Dias Casimiro. Curta os vídeos, inscreva-se no canal e ative as notificações para receber o conteúdo em primeira mão. E não se esqueça de divulgar essa novidade para os seus amigos e familiares. Reverendo Arival Dias Casimiro, agora no YouTube.
alegria bom, acaba ter água pertinho de casa, porque eu não tinha água de jeito nenhum na seca, né? E graças a Deus, no momento vocês fizeram esse poço aqui, graças a Deus, foi uma bênção de Deus. Amém. A bênção de Deus que chegou água, e graças a Deus não vou tomar água no meu banheiro mais não, na caixa, acaba tomar banho, né? A barraca tinha secado, não tinha mais água de jeito nenhum, e graças a Deus foi uma bênção esse poço aí. Graças a Deus, que bom. Para mim mesmo ajuda muita coisa. A água que aqui nós não tem. O período da seca aqui nós sofremos bastante sem água. E foi uma bênção de Deus, primeiramente Deus, depois você que furou esse poço. Falar de agradecimento a ele, a Deus e esse, que é muito alegre de cavar o poço aqui. Eu fiquei muito alegre. Se eu visse eles, vou conversar com eles, fiquei muito alegre, graças a Deus. Foi uma bênção, foi uma bênção. É difícil. Aqui é difícil para acabar conseguir furar um poço aqui. Não é fácil. Para acabar conseguir, que nem nós conseguimos isso aí, foi uma bênção de Deus. Porque aqui não é toda coisa que é fácil para esse lugar de nós, não. Toda coisa para aqui é parada. Tudo é difícil. Nada dá certo. Mas agora conseguimos. Muito boa noite para você que está acompanhando o Você é um Missionário desta terça-feira. Nós estamos aqui já nos estúdios, o programa está começando e eu quero fazer um convite para você. Compartilhar o link deste programa com os familiares, nos grupos de WhatsApp da sua família, nos grupos de WhatsApp com os seus amigos, para que todos aí fiquem por dentro deste tema. E também, já que o assunto é voltado para o ramo estudantil, por que não convidar, né, enviar esse link para um estudante, para quem está na escola, no ensino fundamental, ensino médio. Compartilhe este link para que eles também fiquem por dentro aí do que a professora Márcia Regis vai ensinar aí hoje, vai dar de dicas sobre as experiências pessoais dela à frente do Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo. E meu convite também é que você participe do nosso sorteio. Nós vamos sortear aqui hoje 3 livros, né? O primeiro é este, O Legado de Calvino. Você vai ver ele na tela agora. Este livro será o primeiro livro de hoje sorteado. Também vamos sortear Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Este é o segundo livro que será sorteado hoje. Você também pode concorrer de qualquer lugar do Brasil. E também Aqueles da Bíblia. Este será o terceiro livro que você também aí pode concorrer e ganhar hoje aqui no nosso sorteio especial. Eu quero mandar uma boa noite para quem está acompanhando aí, ó. A Luciana, boa noite para todos que estão aqui. O Márcio Silva, paz a todos, muito boa noite para você também. Temos o Osiel, graça e paz a todos os irmãos de Cristo Jesus. Osiel e família, Macaé, do Rio de Janeiro. Temos também a Márcia aqui já mandando perguntas. Daqui a pouquinho nós vamos ler todas essas perguntas. E o nosso convite mais uma vez é que você participe com a gente, comente, mande perguntas aqui, porque este tema é um tema muito fundamental e a Márcia Regis aí estará respondendo junto do nosso Roberto Quirino daqui a pouquinho. Quirino, com você. Obrigado, Matheus. Pois fica aí o convite para você, então. Participe do nosso programa, Ser um Missionário na Escola. Esse é o tema de hoje e que desafio, né? E que alegria estar recebendo a Márcia Regis, diretora do Colégio Presbiteriano Mackenzie aqui de São Paulo, está com a gente para essa noite, para esse bate-papo, para esse desafio, né? A gente pode dizer, e é isso, é um desafio, né, Márcia? Primeiro, boa noite, obrigado por estar com a gente aqui, é um prazer recebê-la. Boa noite, Quirino, muito obrigada pelo convite, para mim é sempre uma alegria estar aqui na IPP-TV, especialmente nesse programa tão especial, Você é um Missionário. É verdade. Né? Um programa que nos desafia na nossa missão, como crentes, né? Como servos do Senhor Jesus,
a vivermos, né, e obedecermos, como você falou muito bem, foi maravilhosa aí a palavra introdutória, parabéns. E estou aqui à disposição, muito feliz em participar. Pois é, eu queria começar o nosso bate-papo falando exatamente dessa questão do campo, do grande campo missionário, que são as escolas, as universidades, e campo missionário para quem estuda, mas campo missionário para quem trabalha também, né, para os professores, para os coordenadores, enfim. Conta pra gente um pouquinho desse desafio que vocês vivem lá. É verdade, acho que a gente, quando pensa no ambiente escolar, sob essa perspectiva de campo missionário, a gente encontra ali uma grande seara, né? Eu, quando fui convidada a participar, né, hoje, me lembrei um pouquinho da minha trajetória como estudante. Uhum. Né? Eu sou evangélica desde criança, fui batizada na igreja presbiteriana, e desde o início da vida escolar, a gente já passa alguns desafios. Eu sou do Rio de Janeiro, e lá no Rio, essa época do ano é uma época desafiadora para os estudantes, porque é véspera de carnaval. Então, eu me lembro quando criança que um dos meus maiores desafios era explicar para os meus amigos por que eu não iria pular carnaval. Né? Então, nesse período, era sempre as perguntas: Marcinha, como vai ser seu carnaval? Você vai para onde? Eu falei: não, eu sou cristã e eu não pulo carnaval. E aí, já é a deixa, né, para a gente poder falar de Jesus. Uma coisa que é interessante nesse ambiente missionário que é a escola, é entender que toda vez que a gente diz um não para o mundo, é uma porta aberta para falar do amor de Deus. Uhum. E hoje é verdadeiramente um desafio, como você falou, né? São muitos os confrontos, são muitas as situações que os alunos e os próprios professores e quem trabalha na escola vive. Falando da perspectiva do aluno, o mundo hoje ele tem milhares de atrativos. E cada vez mais cedo, crianças e adolescentes são colocadas em situações de poder fazer determinadas coisas, né? Então, hoje é pregado a liberdade. Com muito cedo, né, muito jovens, os alunos, por exemplo, são confrontados a escolherem a identidade sexual, por exemplo. Uhum. Né? Então, eu posso experimentar namorar com uma menina, né, sendo menina, e eles são confrontados em situações como essas. E também é um momento de aprender a dizer o não para o mundo, o não para as coisas do mundo, uhum. e essa sim pode ser uma porta aberta para falar do amor de Deus. Por que eu digo não a isso? No meu caso, lá, né, no Rio de Janeiro, na minha escola, era essa situação. Não, eu não vou pular carnaval. Por que eu não vou pular carnaval? Olha, porque eu não só vou à igreja, mas eu amo a Deus e vou obedecer. Você falou sobre isso, né? Sim. Ser missionário é obedecer. Obedecer o ID e obedecer a palavra de Deus, né? E aprender a não agradar o homem, mas agradar a Deus. Uhum. Antes de agradar o homem, agradar o seu grupo, né? Os seus amigos, que é sempre o desafio na escola. Para as crianças e adolescentes... Eles querem fazer parte também, né? Tem essa questão da inclusão, né? Que é complicada nessa idade, né? É o pertencimento. Eu lembro mais ou menos, eu lembro vagamente disso. Mas é isso, a gente quer fazer parte do grupo, né? É isso. A gente quer estar junto ali. Mas por que eu tenho que ficar separado? Por que eu não posso? É o pertencer. E aí você abre mão, né? E começa a negociar alguns princípios, valores, uhum. né? Aquilo que você acredita. Então, ser um missionário, né? Estar no mundo e não ser deste mundo, né? Estar ali participando, não se alienar, uhum. né? Porque o Senhor Jesus mesmo falou para os discípulos, né? Falando dos discípulos, para Deus, para o seu Pai: eu peço que não os tires do mundo, mas que os livres do mal. Então, estar ali, nesse ambiente escolar, é estar no mundo. Sim. Mesmo numa escola confessional. Mesmo. Né? Eu estou hoje à frente do Colégio Presbiteriano Mackenzie, em São Paulo, uma escola cristã
que preza pelos valores cristãos em todas as programações. É sempre uma oportunidade de falar do amor de Deus, de ler a palavra, de fazer uma pregação, de orarmos em toda e qualquer atividade no Colégio Presbiteriano Mackenzie. Nós oramos, lemos a palavra, pregamos, não negamos o Evangelho, pelo contrário, fazemos ali um lugar onde a palavra é falada, a palavra de Deus é pregada. Mas a gente tem um desafio. Quando a gente prega a palavra, a gente tem que viver. Sim. É o tal do exemplo, né? É o exemplo. E o exemplo grita, né? Então, a gente tem essa responsabilidade, né? Quando a gente está num ambiente cristão, a gente precisa falar da palavra de Deus, escrever os versículos nas paredes, precisamos sim, eles precisam estar estampados ali. Mas aí o compromisso é grande, porque a gente precisa vivê-lo. E aí você falou do desafio do funcionário, né, do professor. Sim, do professor, dos coordenadores, de todos os funcionários, né? Que trabalham ali, numa escola confessional, ele está comprometido com aquela visão, com aquela missão. E acho assim, mas ainda que não seja uma escola confessional, mas se você é cristão, você precisa fazer missões, você precisa dar testemunho daquilo que você crê, aonde quer que você esteja, né? Com ambiente certeza. Você tem que dar. A primeira vez que eu trabalho numa escola confessional é no Mackenzie, né? Então, eu tenho 30 anos já de profissão em educação e eu trabalhei 21 anos, né, desse período em escolas laicas, vamos dizer assim, né? Então, toda a minha maior parte da minha vida em educação não foi em escola confessional. Então, eu estou há 14 anos no Mackenzie, 14 anos, né, tendo essa experiência de escola confessional, e para mim foi uma experiência maravilhosa, porque você falou muito bem, a gente, quando está numa escola, qualquer que seja, nós precisamos viver o Evangelho ali, né? Ser um missionário. E estando numa escola não confessional, você tem muitas oportunidades boas, né, de falar do amor de Deus e de fazer diferença, né? E as pessoas às vezes reconhecem, olha, ali tem uma pessoa crente, eu sei se eu precisar de uma oração, né, eu vou buscar aquela pessoa. Então a gente tem esse compromisso de viver o Evangelho onde a gente está. Na escola confessional, quando eu vim trabalhar, inclusive no Mackenzie, eu falei, puxa, que ambiente favorável. Porque ali eu tenho a liberdade para ser um missionário de fato. Eu posso falar com toda a liberdade, eu posso orar, né, levar a palavra de Deus, e aí tem a responsabilidade grande. Puxa, se eu tenho essa liberdade, eu preciso usá-la com propriedade, né? Usá-la falando e vivendo. Certo. Marcelo, você citou no comecinho, né, a respeito do que nós vivemos hoje, citou inclusive essa questão da ideologia de gênero, quer dizer que entre as influências, né, que os estudantes hoje recebem, uma delas, e muito forte, é essa questão de eu posso namorar com quem eu quiser, eu posso ser menino, eu posso ser menina. Outra questão talvez seja o acesso facilitado demais pelos smartphones e pelos aplicativos a situações que no passado eram muito mais difíceis, como a pornografia, por exemplo. Você tem uma carga de influência negativa muito forte e que eu queria que você falasse não só a respeito dessa questão que hoje os adolescentes e os jovens enfrentam, mas como é que tem que ser a participação da família nisso? Porque às vezes a gente também acha muito mais cômodo deixar com a escola somente. Mas eu acredito que a família tem um papel fundamental desde sempre, né? Os jovens que já vêm com uma formação mais firmada de casa, realmente conseguem resistir melhor a tudo isso? Conseguem se tornar missionários na escola? Olha, sem dúvida, a formação que nós damos em casa, e a gente crê lá naquele versículo de Provérbios, que você lembrou muito bem na sua palavra introdutória, né? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, ele não se desviará desse caminho. Nós cremos nisso e precisamos praticar isso em casa. Ensinar repetidas vezes, estar próximo, ver o que o nosso filho está vendo, aproximar a comunicação, escutá-lo. Além da questão da pornografia, de informações muitas vezes indevidas, dessa questão do gênero, a gente também tem a questão das drogas e do álcool.
Muito forte. Né? Muito forte. E cada vez o adolescente mais jovem tem facilidade nesse contato. Ontem eu estava com o meu grupo de discipulado aqui da igreja, um grupo de meninas muito querido, e nós estávamos falando sobre a pureza, né? Como uma característica a desenvolvermos como cristãos, né? E uma das meninas comentou da dificuldade hoje do jovem se manter puro, e um exemplo que ela usou foi exatamente o álcool. E ela disse: tia, como todo mundo facilita o acesso do álcool aos adolescentes muito jovens. Então, a própria sociedade, que deveria estar, no mínimo, cumprindo a lei de não vender álcool para um jovem, né, menor de 18 anos, não colabora. Educar uma geração é um trabalho de todos. Primeiro da família, mas de todos que o cercam. A escola, então existe um esforço muito grande realmente da escola cuidar aí dessa geração, né? Mas muitas vezes é na escola que a gente descobre que muitas vezes uma criança, um adolescente não está obedecendo aos pais, né? Porque muitas vezes o ensino está ali e ele experimenta desobedecer. E às vezes na escola você percebe aquilo ali e resgata, né? E traz esse aluno, essa criança, esse adolescente ao ensino dos pais. E lembra eles o que seu pai tem te ensinado, né? Então, a sociedade como um todo precisa ajudar nessa formação dos jovens, porque os ataques são grandes. Com certeza. Isso faz parte da missão na escola, né? Com certeza. Faz parte da missão. A gente podia abrir um capítulo, né? A missão na escola, eu acho que a gente podia abrir um capítulo depois só sobre isso. Sem dúvida, sem dúvida. Matheus Santos está com a gente aqui ao vivo, vai trazer mais informações, vai interagir com o pessoal que está com a gente no Você é um Missionário. Vamos lá, Matheus. Com certeza, Quirino. Que tema importantíssimo, né, esse de hoje. A Márcia apontou ali agora sobre os versículos, né, que estão ali nas paredes do campus Higienópolis aqui do Mackenzie. Eu que sou aluno da Universidade Presbiteriana Mackenzie, por várias vezes vi lá os versículos, acho muito, muito lindo, né, ainda mais como cristão. Vários versículos que incentivam aqui naquele ambiente muito agradável ali. Imagino que seja também para os estudantes do ensino fundamental, o ensino infantil e também ensino médio. Bom, mais uma vez eu quero reforçar para você o convite para participar do nosso sorteio. Para participar, você precisa se inscrever neste link que está aí no chat do vídeo. Então você vai pegar o seu celular, se você está assistindo pela televisão, vai entrar no YouTube, lá no chat deste vídeo, deste programa, tem um link colocado pela nossa equipe. Tá assim, ó, participe do sorteio de hoje. Você vai entrar nesse link, vai preencher com os seus dados para concorrer a esses livros que eu vou dizer aqui para vocês. Ó. Por exemplo, este é o Legado de Calvino, a influência calvinista na teoria e nas práticas humanas contemporâneas. Então você tem a oportunidade de adquirir esse livro também, ganhar esse livro hoje. Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo. Este livro também será sorteado hoje, você também tem a oportunidade de ganhá-lo. E também Aqueles da Bíblia. Este livro também será o nosso último livro sorteado hoje. Para participar desses sorteios, você então precisa fazer a sua inscrição aí no chat do vídeo e concorrer a esses livros. Eu quero mandar também um abraço para quem está com a gente aqui, ó. Nós temos a Estela Mares, boa noite, desejando uma ótima noite. O Henrique Anjos também aí, gostando muito do tema. Temos a Rose Alves participando aqui, desejando um ótimo programa, que está aprendendo bastante. Nós temos também a Rose aqui, pontuando aí, ó, e que em Deuteronômio fala que temos que falar de Deus para os nossos filhos, andando, sentados e deitados, para que eles aprendam de Deus. Exatamente, um tema tão importante. E, Márcio, eu quero fazer uma pergunta aqui em relação à escola. Ela é uma escola confessional, o Colégio Presbiteriano Mackenzie de São Paulo, e nós sabemos que temos ali o trabalho dos capelães. Qual que é a importância de ter um capelão que acompanha a vida do aluno, mas também dos estudantes? Matheus, você fez uma pergunta maravilhosa, e ter um capelão na escola é uma força, né, para a escola, para mim, como diretora, para os alunos, né, o nosso capelão hoje, o reverendo Alexandre Antunes, né, recepcionou, a gente ainda está aí no início de ano letivo, e ele foi a todas as salas de aula,
né? Conhecer os alunos, conhecer os professores, se apresentar, se aproximar dos alunos. Então, ter um capelão é um ponto ali de alicerce da palavra de Deus, né? Para toda e qualquer situação. Quando nós temos uma situação mais difícil, como essa, por exemplo, que eu relatei aqui, das meninas que estão ali com algumas dificuldades, nós logo acionamos o capelão, né? E ele tem aí a oportunidade de se aproximar desse aluno, de falar do amor de Deus, de levar a Bíblia como até um tratamento, muitas vezes, em algumas situações mais difíceis. Também de acolher as famílias, né, que às vezes têm dificuldade em orientar, né, um filho mais rebelde, um filho que tem uma maior dificuldade, porque nós sabemos, né, que a escola é um grande campo missionário, porque cada aluno é diferente do outro, né? Nós não temos todos os alunos, mesmo de famílias cristãs, que estão ali dedicadas e ensinando. Às vezes você tem uma pessoa, um adolescente, mas com maior dificuldade, mais relutante, né? Ou sendo contrário ali ao ensino da palavra, ou sendo contrário a algum ensinamento importante ali dentro da visão cristã. E o capelão, ele dá esse apoio, né? E aproxima aí a escola cada vez mais do conhecimento da palavra de Deus, do conhecimento do amor de Deus. O capelão também, ele trabalha com alguns grupos interessantes. Lá no Mackenzie nós temos o Kairos, que é um grupo do ensino médio, que fala ali dentro do colégio. Você falou a respeito de um ponto extremamente importante, quer dizer que a escola também é um campo missionário importante, muitas vezes não só para os alunos, mas para as famílias desses alunos. Como é que a missão na escola pode ser entendida e expandida também para as famílias dos alunos? Às vezes você vê uma situação com uma criança ou com um jovem, com um adolescente, e você vai ver que a raiz do problema está na família, né, Márcia? E aí tem que interagir muitas vezes com a família também nessa missão de levar a palavra e de levar os valores do Evangelho, né? Exatamente. No colégio nós temos uma área, que é a área da orientação educacional. Tá? As orientadoras educacionais, elas fazem essa ponte entre família e escola, atendem as famílias com maiores dificuldades, mas esse grupo de orientadoras educacionais, que são na sua maioria cristãs, tem no capelão esse suporte também, porque muitas vezes questões ali familiares extrapolam, né, ali as relações que a orientadora dá conta no seu trabalho. Então, o capelão tem essa oportunidade, né, de trabalhar ali a vida espiritual daquela família, levar algo mais ali de suporte, né, para a família, para as crianças. Então, realmente, a família é o alicerce. Sim. Né? Então, quando essa família está fragmentada, abala realmente a estrutura ali dos seus filhos, das crianças que estão indo à escola, e ela é a base mesmo. E a capelania pode se aproximar nesse sentido, levando a palavra de Deus, levando uma orientação mais precisa muitas das vezes, ou um acolhimento necessário ali que a família precisa. Um campo missionário expandido, né? Exatamente. O pessoal está participando com a gente aqui no chat e está deixando perguntas, né? O Matheus tem perguntas aí dos nossos web telespectadores para você, Márcia, vamos ver. Que bom. Exatamente, os internautas aqui acompanhando, né? Primeiro eu vou fazer a pergunta aqui da Lúcia, perguntando para a Márcia assim: Márcia, boa noite. A exposição da Bíblia é matéria obrigatória nos cursos? No Colégio Presbiteriano Mackenzie, nós temos uma disciplina chamada Ensino Religioso, né? E como escola confessional cristã reformada, no currículo do ensino religioso lá no Mackenzie, nós ensinamos realmente histórias bíblicas, princípios e valores dentro da perspectiva bíblica reformada. Então, lá, essa disciplina ela é obrigatória e a lei nos acolhe nesse sentido como escola confessional. Agora, isso é possível, é bom deixar claro, né? Isso é possível só porque o Colégio Mackenzie é um colégio confessional, então ele pode ter essa disciplina por isso, né? Exatamente. As escolas públicas não. As escolas públicas, elas têm o ensino religioso na Base Nacional Comum Curricular. Então, na época que a Base Nacional foi promulgada, né, ela teve essa defesa na época e entrou no currículo do ensino fundamental
o ensino religioso. Contudo, numa escola pública, esse ensino religioso, ele aborda todas as religiões, né? Então dá uma visão panorâmica das religiões. No Mackenzie, como escola cristã, confessional reformada, a gente parte por um currículo de ensinos, tudo pela perspectiva bíblica. Entendi. Tem mais uma pergunta lá. Vamos lá, Matheus. Exatamente. A Estela Mares Tobias aqui dizendo assim, ó. É desafiador, mas melhor obedecer a Deus do que aos homens. O que você está achando do novo componente curricular do ensino médio? É desafiador. É desafiador, né? Ela já respondeu aí. É melhor obedecer a Deus do que aos homens, né? É uma pergunta retórica. Né? No ensino médio, a gente tem aí alguns desafios e oportunidades. Uhum. Né? Acho que todo desafio ele abre também janelas de oportunidade. Então, o novo ensino médio traz algumas linhas, né? Como o projeto de vida. No projeto de vida, lá no Mackenzie, a gente também traz a perspectiva de valores bíblicos para a escolha profissional, né? Escolha da carreira. Então, é sempre assim, a gente tem componentes novos ali dentro de trilhas de aprofundamento, e se nós temos a visão da cosmovisão cristã em tudo que nós fazemos, é possível ter um filtro sempre ali em tudo que a gente vai escolher para ensinar nesse novo ensino médio. Acho que você falou isso, inclusive, no começo da nossa conversa aqui, né? Sempre que a gente tem um não, a gente tem uma possibilidade. Sempre que a gente tem um desafio, a gente tem uma possibilidade. Então, a gente tem que... acho que o segredo é encarar tudo como uma possibilidade para sempre estar mostrando, né, a palavra e a verdade do Evangelho, não é isso? Quando a gente fala de missões, me vem logo uma história linda que eu aprendi na EBF, enquanto criança. Escola Bíblica de Férias. Escola Bíblica de Férias, que é a história de uma missionária chamada Amy Carmichael. Né? Essa história está em alguns livros da APEC, e a Amy Carmichael, né, europeia, nasceu com os olhos negros e os irmãos todos loiros de olhos azuis. Ela orava pedindo olhos azuis a vida inteira. E ela aprendeu que Deus responde não também, né? E com esse não de Deus para ela, ela foi usada tremendamente como missionária na Índia. Então a gente acredita também que alguns nãos de Deus para nós e para os nossos alunos vão transformar em portas abertas para missões, né, e para falar do amor de Deus, com certeza. É verdade, Márcia, com certeza. Mais perguntas aí, o pessoal está interagindo bastante, Márcia. Esse tema tá dando o que falar aqui nas redes sociais, querido, Márcia. Bom, primeiro quero mandar um abraço aqui para quem está acompanhando a gente, a Nana Silva, programa sensacional. A Geisa, gostei do tema e explicações da Márcia. A Edilma Paiva, tema importante para nós que temos filhos jovens, Deus abençoe vocês. A Delva Souza Santos, boa noite, irmãos, graça e paz. A Rose, eu quero, se Deus permitir, eu irei ganhar, ela está falando do livro aqui. Com certeza, aí, então tem que se inscrever no chat aí, no link que a nossa equipe colocou para você. Temos também aqui a Márcia do Carmo, de Souza, boa noite, a graça e paz, grande bênção esse tema. A Lúcia também aqui, as famílias realmente estão necessitando deste apoio, e a Rose aqui comentando que bênção. Márcia, o Mackenzie aí nasceu com uma proposta de acolher a todos, né? Eu mesmo fiz várias matérias lá mostrando a história dessa importante instituição. É uma instituição que acolhia ali os filhos de pais que não eram ali da Igreja Católica, que eram da maçonaria, de outras religiões, etnias, povos e tudo mais. E em relação a isso hoje, né, o Mackenzie então não tem só alunos presbiterianos. Então quais são os maiores desafios que você tem quanto diretora lá no Colégio Presbiteriano Mackenzie? Muito boa pergunta, Matheus. De fato, né, o Mackenzie recebe a todos. Então nós temos alunos de várias religiões, né, até de muçulmanos a espíritas, católicos, presbiterianos, e a essência do cristianismo é acolhimento. O evangelho é sempre convidativo. Então, quando nós somos missionários e nós levamos o amor de Deus, a palavra de Deus, ela é sempre de forma convidativa, amorosa. Um campo missionário, ele deve ser um ambiente de muito amor, de muito respeito, de muito acolhimento. E é dessa forma que a gente recebe todos os alunos lá no Mackenzie. Nossa primeira função enquanto escola é levar uma educação de excelência,
formar os nossos alunos para que eles interajam, né, de forma igual na sociedade. E que a cosmovisão cristã seja motivo de criar uma transformação, um impacto para o bem, né, na sociedade onde os nossos alunos estão inseridos. Então, não há distinção ali, todos são muito bem recebidos. Ensinamos, sim, a partir da perspectiva bíblica e cristã, que a gente entende que é bom para todos os homens. E, certamente, os pais que colocam seus filhos lá, mesmo sendo de outras religiões diversas, acreditam da mesma forma, né, que o Evangelho, que a Palavra de Deus, permeando todo o ensinamento de conteúdos curriculares que nós procuramos fazer cada dia com maior excelência, ela soma de forma muito positiva na formação e na vida dos alunos. Mas eu acredito que ao longo desses anos todos, né, você já tenha tido muitas surpresas na escola como campo missionário, muitas surpresas positivas e outras nem tanto. São muitas histórias e se a gente fosse, obviamente, compartilhar todas elas aqui, eu acho que a gente ficaria boa parte da noite aqui conversando, que não teria problema nenhum, mas é que a gente tem horário para encerrar o programa. Mas eu queria que você compartilhasse com a gente uma dessas histórias que te marcou nesses anos todos, que você se lembra sempre quando a gente fala em missão na escola, em evangelho na escola. Tem uma história que marcou você? Tem uma história quando eu era coordenadora da educação infantil. Eu recebi uma família que estava se mudando de uma escola, dizendo que a filha não tinha sido bem acolhida na escola onde ela foi. E o protocolo de entrada, né, lá no Mackenzie, é a apresentação da proposta pedagógica, a apresentação do material didático, e todo o nosso material didático do sistema Mackenzie de ensino, ele é permeado de cosmovisão cristã, tem versículos bíblicos no material, e eu apresentei tudo aquilo àquela família, e o pai gostou muito da proposta, eu estou decidido colocar minha filha aqui, e a mãe falou, puxa, eu sou espírita, de matriz afrodescendente. Estou vendo esse material todo aí, cheio de versículos bíblicos, não estão de acordo com a minha visão, mas eu vou colocar minha filha aqui, porque eu vejo que vocês têm um amor muito grande pelo que vocês fazem. E ela matriculou a menina. A filha dela estudou ali no colégio por 5 anos. E lá já no segundo aninho, né, do ensino fundamental, a mãe veio depois decidida a tirar a menina da escola, porque realmente a filha dela tinha se transformado numa crentezinha. Ela orava em todas as refeições, falava de Deus para a família. Olha, e ela decidiu fazendo tirar. E a nossa missão foi cumprida. A palavra de Deus foi pregada, né? Transformou a vida daquela menina e ela está levando o amor de Deus para outras pessoas. Então, eu nunca me esqueço dessa história. E a verdade é que a gente sabe que muitas vezes essas sementes, né, Márcia, acho que você tem essa experiência muito mais do que a gente, né, de ouvir falar, e você, ao contrário, de experimentar isso. Essas sementes que são jogadas no coração das crianças, no tempo de Deus e de acordo com a vontade de Deus, elas frutificam de maneira maravilhosa, né? E a semente ali na educação infantil é uma terra muito boa e fértil, né? Então foi plantada e com certeza vai dar 100 por 1, como diz a palavra de Deus. Amém. Mas eu queria falar de um problema, que eu estou com essa pergunta guardada aqui já, né? Já devia ter colocado ela até em outro momento do nosso bate-papo, porque o nosso bate-papo agora está correndo para outro caminho, mas a gente está no finalzinho e eu não queria deixar de aproveitar você aqui para a gente falar a respeito dessa questão, que é a questão da crise de autoridade que a gente vive hoje e de que maneira essa crise de autoridade que a gente vive hoje influencia na escola enquanto campo missionário. É uma pergunta muito boa, né? A autoridade é interessante, né? A palavra de Deus diz que toda autoridade é dada por Deus. Então, viver essa crise de autoridade hoje é algo muito sério, né? E que pode partir dos alunos, das crianças e adolescentes que não respeitam os mais velhos, mas talvez também tenha o seu lado das pessoas que são revestidas de autoridade e não a usam, né? A autoridade é dada por Deus e nós precisamos usá-la muito bem, com amor,
com respeito, mas com firmeza, né? E muitas vezes nós abrimos mão de usarmos da nossa autoridade e talvez abre-se essa brecha enorme para essa crise que a gente está vivendo hoje. E que reflete diretamente naquilo que a gente tem visto também enquanto visão de trabalho missionário também, né? Exatamente. Muitas vezes a gente vê na sala de aula o professor, puxa, mas o menino pegou o celular, não era para ele pegar. Eu falo, mas você pode dizer para ele, guarde o seu celular, você tem autoridade para isso. E às vezes não usa. É verdade. A autoridade que tem, né? E às vezes fica receoso também de falar, olha, faça, não faça. Isso. E às vezes até de ensinar alguma coisa... apesar de ser mesmo sendo uma escola confessional, às vezes deixa porque tem medo da resposta que vai receber do próprio aluno ou às vezes da família do aluno, enfim. É difícil, mas né? É complicado. Acho que o lugar de resolver isso é voltando nas nossas bases. Quando um pai escolhe colocar o aluno num colégio como o Mackenzie, ele conhece, ele sabe onde está colocando. Ele sabe. Né? Então, não só sabe, como escolheu. Sim. Né? Então, o professor que trabalha ali, ele precisa se revestir dessa autoridade que ele tem. Né? De estar numa escola confessional, de usar a palavra de Deus quando necessário, sim. Né? Mas de cumprir seu papel de professor ali de excelência. Olha... tempo voando aqui, acabando o programa, a gente tem que emendar mais um aqui com a Márcia. Coisa boa. O Matheus quer fazer mais uma pergunta, tem mais uma pergunta aí, né, nas nossas redes sociais. Vou pedir para a Márcia responder rapidinho, porque a gente já tem que fazer o sorteio e a gente tem que se despedir rapidinho, Matheus. Exatamente, já que o querido falou do sorteio, ó, gente, eu vou ressaltar a última vez, porque é a última oportunidade de você se inscrever no nosso sorteio. Primeiro livro, O Legado de Calvino, ele vai ser sorteado daqui a pouquinho, você pode concorrer a este livro, ganhar este livro, ele vai ser entregue em qualquer lugar do Brasil, você pode se inscrever aí. Temos aqui também Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, esse livro será o segundo sorteado de hoje. E o terceiro aí na tela também para você, Aqueles da Bíblia. Então são esses 3 livros que serão sorteados daqui a pouquinho, então você pode escrever aí a última oportunidade. E Márcia, rapidamente, essa pergunta na verdade é mais para os adolescentes. Como é que eles fazem, quem não está numa escola confessional, que não tem esse trabalho de capelania, né, de líderes ali, diretores ali, todos cristãos, como é que eles fazem para começar um trabalho missionário dentro da unidade? Olha, eu vou trazer minha experiência, Matheus. Quando adolescente, no Colégio Cenecista Capitão Lemos Cunha, no Rio de Janeiro, eu me uni a uns amigos cristãos evangélicos. Eu era da Igreja Presbiteriana, mas tinha amigos da Assembleia de Deus, da Batista, e nós nos reuníamos e criamos um grupo chamado GEGELC, o grupo de jovens cristãos do Colégio Lemos Cunha. E nós nos encontrávamos na hora do intervalo e ali nos reuníamos, orávamos, cantávamos e falávamos da palavra de Deus. E era um ambiente onde a gente convidava os nossos colegas que não eram cristãos para ouvirem da palavra de Deus. Então, as oportunidades estão sempre ao nosso redor. O importante é nós nos unirmos aos nossos irmãos. Em todo o ambiente, em todo o campo, há um irmão, há um missionário que pode se unir a você e juntos a gente sempre é mais forte para realizar essa missão. E acho que tem um ponto importante aí, né, Márcia, que é a questão de que nós não podemos ficar tímidos para falar do Evangelho. E isso é muito mais difícil, obviamente, quando a gente é jovem, quando a gente é adolescente, enfim. Mas aí eu acho que volta a coisa da base que a gente tem em casa, do exemplo que a gente tem em casa, para que a gente possa preparar os nossos jovens para que não sejam tímidos, né? Para que tenham iniciativas como essa que você teve, por exemplo, de criar um grupo de jovens e propagar o Evangelho ali no meio do intervalo, né? Exatamente. E a gente traz o repertório de casa e a gente segue o exemplo de Cristo, porque nós somos igreja, né? Então a gente tem que se unir sempre a algum amigo e ali a gente forma uma igreja. Isso é igreja, né? Estar junto com o propósito de propagar o Evangelho. Onde quer que a gente esteja. Onde quer que a gente esteja. Não é verdade? Exatamente. Rapidinho, Matheus, vamos sortear esses livros aí que o pessoal tá
ansioso pelo resultado. Vamos ver. Boa sorte para você que se inscreveu. Exatamente, querido. Vamos lá, então. Ó, o primeiro livro que vai ser sorteado é O Legado de Calvino. Ele tem muitos escritores aqui. Não vou ter tempo para citar todos eles. A influência calvinista na teoria e nas praxis humanas contemporâneas. Vamos lá, então. Vou pedir para a equipe técnica, por favor, colocar aí na tela. Sorteio, por favor. Vamos lá, então. Sorteio agora. Aí, sorteio na tela, você está vendo aí agora. Quem ganhou este livro foi O Legado de Calvino, foi Miriam Rosa Prates dos Santos. Miriam, então boa sorte. Este livro vai chegar aí no seu endereço. Vamos para o segundo livro, Ciência e Religião, Fundamentos para o Diálogo, de Alistair McGrath, coleção Fé, Ciência e Cultura. Vamos lá, então. Este livro, por favor, aí, para a equipe técnica colocar na tela. Aí, sorteio na tela, você está vendo aí agora. E quem ganhou este livro foi o Ronaldo Rodrigues Pereira. Ronaldo, este livro também vai chegar aí na sua casa. Boa sorte, boa leitura. E agora vamos para o terceiro, rapidamente. Aqueles da Bíblia. Então, este livro é de André Daniel. Quem vai ganhar esse livro agora? Vamos ver aí na tela, por favor. A equipe técnica colocando aí. Vamos ver quem será o ganhador deste terceiro e último livro. E é a Conceição das Graças dos Santos Ribeiro. Conceição, boa leitura para você. E esse livro também vai chegar aí no seu endereço. Quirino? Valeu, Matheus. Então, o pessoal que ganhou os livros aí pode ficar tranquilo. Os livros serão enviados aqui pela nossa IPP-TV para a sua residência. Você vai receber aí no conforto da sua casa. Aproveite a leitura e depois compartilhe também, né, com seus amigos. Compartilhe aí com a sua família a leitura desse livro. Tem gente que ganha um livro, lê e guarda na estante, né? É verdade. Compartilhar, né? É bacana a gente emprestar livros. Márcia, queria agradecer muito a sua participação com a gente aqui. Foi um prazer imenso recebê-la para a gente conversar a respeito desse tema tão importante que é, né, a missão na escola, né, a gente pode dizer assim. E queria que você deixasse uma mensagem final, né, para os nossos web telespectadores, para quem acompanha o nosso programa de hoje. É uma alegria, muito obrigada aí por essa participação. Eu queria deixar uma mensagem, um trecho de um pensamento da Amy Carmichael. Ela diz que a gente pode até dar alguma coisa sem amar, mas todo aquele que ama, dá. Então, a vida missionária é uma vida de doação, de dedicação. A gente sempre vai deixar um pouquinho o nosso eu de lado para fazer, para obedecer, né, o nosso Senhor. Então, que a gente seja feliz sendo um missionário na escola. É verdade. Márcia, obrigado mais uma vez pela sua participação. Obrigado a você que acompanhou o nosso Você é um Missionário desta terça-feira. Na semana que vem, nesse mesmo horário, né, nós teremos mais uma vez o Você é um Missionário. O reverendo Arival de volta aqui, a sua poltrona, de volta à titularidade do programa. Mas obrigado a você que esteve com a gente aqui acompanhando. Eu te convido a acompanhar toda a nossa programação aqui na IPP-TV e te convido também a fazer a sua inscrição no canal. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal. A gente está aí rumo a 1 milhão de inscritos, estamos pertinho. A gente precisa da sua inscrição, então aproveite, faça a sua inscrição. Acione o sininho para receber todas as notificações do nosso canal e, é claro, compartilhe o link do nosso canal com a sua família, com os seus amigos, com os seus irmãos da igreja, com todos aqueles que você quer que recebam esse conteúdo cristão de qualidade 24 horas por dia. Olha, em tempo real, 920.696. A gente vai chegar lá, a gente conta com a sua participação. Obrigado então pela sua audiência, até a próxima. A gente fica por aqui. IPP-TV, a sua TV missionária. É isso aí, muito obrigado, Quirino, muito obrigado, Márcia Regis, muito obrigado a todos que participaram. Este programa vai ficar aqui disponibilizado no nosso canal e você pode aí compartilhar depois, ver ou rever essa entrevista. Até o próximo Você é um Missionário, na próxima terça-feira. Tchau, tchau.